Agora sim, aqui no Metrópole em Foco. Olha, nós estamos recebendo aqui, vou começar aqui, ó. Rosane Brancatelli. Rosane Brancatelli, coordenadora Do Propinheiros. do Pro Pinheiros. Tá verdade, olha aqui, estava aqui. Não tem problema, a A gente vai produção ajudando. me deu Assim aqui, como a ó, Verônica. do Pro Pinheiros. Assim como Verônica, eu vou ver se eu acerto o nome. É Bilic? Acertou! É, Incrível! olha aí, ó. Tem boa Já pronúncia, é, olha é. só. A Verônica Bilic também é lá do Pro Pinheiros. A, a Fabiola, ela defende a Parque Previdência, a Rede Ambiental do Butantã. O Fábio Sanches, do Fórum Verde Permanente. E o Ernesto Maeda, Kenshi, né? Kenshi Carvalho Maeda, amigos da Mata Esmeralda e da Rede Ambiental do Butantã. Bom, vocês fizeram aí um encontro, né? Há pouco tempo aí. Foi o quê? Um encontro de confraternização? Não, nós fizemos o que nós chamamos de segunda caminhada dos Amigos da Mata Esmeralda pela criação do parque. A primeira caminhada foi feita logo no início do movimento, foi no dia 12 de fevereiro de 2021. E aí nós fizemos todo o entorno, tal, foi a primeira manifestação dialogando com a comunidade, aquele movimento que a gente estava começando, porque ali é uma área privada, uma área somada com a área do Taboão da Serra, a continuidade da mata, dá cerca de 478 mil metros quadrados. Tem duas EPAM, Mata Atlântica, Nascente, e na área de São Paulo há um risco, há um projeto de loteamento que a gente está conseguindo segurar por enquanto, né? E essa caminhada por quê? Porque essa a gente conseguiu colocar no plano diretor estratégico, depois de muita briga, a Mata Esmeralda como parque proposto. Existe uma classificação na lei que significa que o parque não existe ainda. Né? Então, o processo de loteamento, todo o licenciamento está continuando e a nossa briga está sendo hoje para transformar tudo aquilo lá em ZEPAM, porque aí você é uma forma de proteger a área, né? Também estão apoiando outras iniciativas, como o projeto de lei do vereador Eliseu Gabriel, de DUP, que significa... porque como já dialogamos com o secretário, e ele não ele demonstrou que no momento não tem interesse da prefeitura em criar o parque, tem um custo, né, porque a área é privada. Então, se a gente se consegue aprovar, e mesmo assim é um projeto autorizativo, mas se consegue transformar aquela área de utilidade pública, esse projeto não tem custo para o Poder Executivo, para a Prefeitura. Entendi. E congela por 5 anos, pelo menos, todo o processo de loteamento. Então dá uma segurança para a gente ter a perspectiva que aquela área vai ser preservada. E foi uma atividade muito bonita, a Fabíola estava lá também, vários movimentos, moradores, famílias, crianças, levaram os cachorros, veio o pessoal inclusive do Capão Redondo, o pessoal da Taboão da Serra, que foi ali, porque é do lado ali, É do lado. né? O pessoal da região do Pico de Jaraguá também, de vários coletivos, o Fórum Verde também esteve lá também. Então, assim, foi muito bonito, né? E é uma forma de confraternização. Quantos metros quadrados deve ter ali, mais ou menos? Então, a área toda estão cerca de 477 mil metros quadrados. 477? 7 mil metros quadrados. Né? E 78% dessa área é no município de São Paulo, que é onde se dá o conflito, porque na área do Taboão da Serra, a área da prefeitura e a área de preservação. Então, por enquanto, a gente está sossegado, tudo sossegado. naquele lado de lá. Né? Mas a gente está dialogando com o pessoal do Taboão para a gente juntar força, inclusive porque lá também eles têm várias lutas na questão ambiental para preservação. Sim, sim. E a gente vive uma situação de emergência climática, né? Que a tendência é aumentar o calor, aumentar a quantidade de chuvas e alagamento. É um pouco essa conversa que a gente... E agora o nosso secretário executivo, novo secretário executivo de Assuntos Climáticos? Olha, o Natalino... É o Natalini, sim, né? o Natalino é uma pessoa que tem um histórico respeitável
e a gente espera um apoio do Natalini nessas nossas lutas para a gente conseguir dialogar e conseguir segurar esse processo de desmatamento, de corte de árvore que a gente vive, que é querer culpar as árvores pelo que está acontecendo na cidade, né, pela queda de energia, a coisa vai piorar muito mais. Então, o Natalino é uma pessoa que tem conhecimento, tem sensibilidade, e a gente espera que isso ajude. Não dá para culpar, não dá para culpar as árvores a queda de energia, né? A responsabilidade eu recebi um assessor aí, camarada que é ligado à Enel, e ele não veio oficialmente falar, né? Estava falando de outras coisas, ele falou, não, eu faço um trabalho de assessoria, isso aqui, mas é uma empresa que é contratada, tá? É uma empresa contratada porque não é a Enel não é uma empresa privada, né? E é assessoria de empresa contratada. Bom, e ele falou, e eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, os postes, a quem pertencem os postes? É a prefeitura, esses postes pertencem à Enel, não, esses postes é da Enel, a prefeitura ela concede a calçada para você colocar o poste. Tá bom. Se alguém entrar na tua casa e começar a usar e abusar da tua casa, o que é que você faz? Põe para fora, né? Por que aquele monte de fio que está ali, que são TV a cabo, Tudo. internet, aquele monte de fio ali, eles usam simplesmente por usar ou eles pagam por aquilo. Porque se é locação, aí você tem que prestar um serviço, realmente quem tem que enterrar esses fios são vocês, não somos nós, população. Uma pequena taxa, como o prefeito falou. Nós vamos pagar alguma coisa, quem quiser enterrar, a prefeitura vai ajudar. Não é quem quiser enterrar, é Enel que tem que enterrar, Enel que dê desconto na conta de energia para quem estiver ajudando. Sabe, assim. No mínimo transparência para a gente é, poder conversar a respeito do assunto, né? O Natalini vai estar aqui dia 12, viu? Dia 12 de coisa. Se quiser comparecer aí para a gente começar a trabalhar. Ô Pedro, Oi. O Natalini parece muito focado numa questão importantíssima para a cidade, que é a mudança da frota de ônibus da cidade de São Paulo. Não é uma coisa fácil. Ele está mudando de gasolina para elétrico, né? Trólebus ou outro tipo de locomoção. Então, é um trabalho importantíssimo do Natalini, mas me parece que o foco dele já não é, como foi na Câmara Municipal, essa questão das áreas urbanas. É claro que ele não deixou isso, ele inclusive recebeu o Fórum Verde, tem dialogado com todo esse pessoal, mas ele está focando numa coisa muito específica e eu acho que ele tem que fazer isso mesmo, porque senão não consegue fazer, né? Embora a secretaria, ele é um secretário executivo, essa Secretaria Executiva de Assuntos Climáticos, ela não é do Verde Meio Ambiente. Mas, quer dizer, eu acho que tem tudo mais ou menos a ver, né? Porque o ex-secretário, que era o Fernando Pinheiro Pedro, na época eu recebi ele algumas vezes aqui, eu falei, e estava discutindo o plano diretor. Eu falei, e a Secretaria de Assuntos Climáticos é super importante. Aonde você se encaixa aí nessa discussão com o plano diretor? E ele simplesmente não sabia explicar. Nossa. Não, porque na verdade não é da área, entendeu? Não, e depois não é da área. O negócio do Fernando Pinheiro Pedro é vinho e charuto, né? O negócio dele é reunir com o pessoal. Nesse caso da crise da energia, aqui a falta de energia, né? Uma semana sem energia em plena São Paulo, houve mesmo essa inversão que você mencionou, de você culpar a vítima. Né? Culpar a vítima. Quer dizer, você tem canyons urbanos, né? Há um estudo divulgado recentemente, o ano passado, fala dos canyons urbanos, os lugares onde tem muito prédio, você cria fluxos de vento que vão derrubar a árvore. Não tem alternativa. A árvore faz sombra, a árvore ela preserva o lençol freático, ela tem diversos benefícios. Quando a gente fala em árvore, em APP, a gente não está falando só em embelezamento, em contemplação, em poesia, não é nada disso. A gente está falando de preservação do lençol freático, a gente está falando de menos enchentes, a gente está falando de coisas muito mais sérias do que isso.
E aí, quando eles dizem, muita árvore cai e prejudica, eles estão invertendo a questão. A cidade está avançando e não está vendo a solução. Tá culpando o remédio pela doença. Se me permite, Pedro, até sobre essa questão das árvores. Agora, hoje mesmo que eu recebi já, que a gente está em vários grupos, né? E lá da rede ambiental, inclusive, colega perguntando sobre a questão de poda de árvore. Então, porque há situações de árvores, por exemplo, que estão mortas, árvores que estão em situação. E aí é uma dificuldade do cidadão muito grande para resolver um problema concreto. E aí, uma das coisas que a gente esbarra aí é a falta de estrutura, a falta de pessoal. Você tem um profissional na subprefeitura que aí você vai protocolo no 56, até você conseguir uma resposta. Para ir um profissional para verificar a situação. Sem dizer que a Enel joga para a prefeitura joga para a Enel porque tem um problema de né? Não tem uma agência reguladora que determine. Precisa saber de quem é o filho, né? Não é? Desculpa, Quem é o Ernesto, pai? pode falar. Não, mas Eu toma que o gostaria- filho é teu, né? Eu gostaria de concluir que Vamos. os postes, eles pagam aluguel para os postes, Pagam. né? Agora, ninguém paga aluguel para as árvores. Então, as árvores viram a vítima, né? Ninguém cuida da raiz, ninguém cuida do entorno, ninguém... Quer E dizer, ninguém eles dá um tentam elástico cuidar, decente né? para ela, porque faz dela um estilingue, né? Mas não põe ali um elástico decente, né? É, Tem não- Porque poucas, a- né? Não temos a quantidade necessária Não numa tem. cidade saudável. Não tem. Então, o problema é a falta de Alguns bairros ainda são privilegiados, né? Que é o caso do sim. Butantã, o caso de Pinheiros. Não, Pinheiros não. Pinheiros perdeu 1.000 Sim, mas eu digo, árvores e foram ainda tem. respostas Mas, por exemplo, se você 300. pegar essas grandes enchentes, lugar que fica aí semanas debaixo d'água, é porque não tem nada, não tem, tem nada pra asfalto e segurar. cimento, Exato. né, que aonde falta muito verde, que é a periferia Então, Pedro. da Zona Leste. Então, Pedro, mas essa questão vai começar agora, vai aumentar a quantidade, a época de chuvas agora. É, a época de chuva. E aí, a gente está vivendo na cidade, ali no Butantã também, nós estamos enfrentando, que é o processo de canalização de córregos. Qual a nossa principal crítica que a gente tem feito? Porque eles estão impermeabilizando. Então, aqui, assim, qual é a preocupação? Se chover mais, a água tem que correr. Bem, ela vai correr, vai para onde? Entende? Então, você não tem uma política, nós não temos políticas públicas para garantir a permeabilidade na Das cidade. margens. E aí a água vai ter que correr para algum lugar. E eles estão tornando os córregos também impermeáveis. Bem, e aí como a coisa vai aumentar, aí vem os piscinões também para dar conta, né? Eu não sei se, nem quero dizer que há interesses outros por trás disso, mas do ponto de vista das condições da cidade, isso não resolve. Nós temos alternativas do ponto de vista de mexer, de resolver a questão dos córregos, trabalhar, e que a gente tem visto muitas vezes, hoje vou pegar o caso ali do Água Podre, que a gente teve uma conversa na subprefeitura, junto com a empresa responsável, e a ex-moradora falou, olha, mas a gente tem vários esgotos clandestinos, o que está sendo feito? Entende? Viu o que aconteceu ontem lá Vi, na na escola escola, Butantã, né, que é ali, a Água Podre começa ali. A água podre começa ali, né? Então, os peixes ali, exatamente. né? Então, se você... E ali está sendo... E ali é um processo também de canalização, que estão canalizando. Depois de muita briga, inclusive, da comunidade, ele tem uma luta muito antiga da comunidade ali pelo parque, eles mudaram um modelo, né? E com isso a gente conseguiu pelo menos reduzir o corte de árvore. Eram cerca de 340 árvores que seriam cortadas, a gente conseguiu reduzir para no máximo 62 e a comunidade está acompanhando, né? Então é preciso essa participação da comunidade e dialogar, porque assim, o poder público tem que ouvir a comunidade, né? Que são e eles. mostrar os estudos, né, Fabio? Porque isso tudo acontece de fato baseado num estudo científico. Isso que você está falando, eu acho que é uma grande preocupação com relação não só ao plano diretor,
que foi aprovado recentemente, quanto Mas agora ao tem os zoneamento planos, que está acontecendo com base no plano diretor. Exato. Porque a gente vê as coisas acontecerem, surgirem. Primeiro, eles lançam sem mapa. Lançar uma lei de zoneamento sem mapa, Pedro, é como você falar para um cego assim: olha, atravessa essa Avenida Paulista aqui, chega lá na Pamplona e compra para mim um brinquedo. Não vai acontecer. Né? Se você não tiver um direcionamento, uma organização. E primeiro eles lançam sem mapa. Depois, de muito pessoal muito reclamar, lançam um primeiro mapa. Depois um segundo mapa. E agora a gente está sabendo que pode ser um terceiro e os critérios mudar a qualquer momento. O que resolve? O que a gente percebe disso? É isso. Não há estudo, não há planejamento, não há ninguém pensando isso academicamente, tecnicamente. É uma negociação política em que as pessoas chegam na Câmara e falam: a minha quadra eu quero assim, do meu jeito, e aí eles ficam nesse varejo e você não vê um estudo, você não vê isso planejado. O que vai acontecer daqui a alguns anos? Eu vou te dar exemplo. No caso, os parques, Pedro, eles são extremamente frágeis por conta do entorno. Se você fizer um prédio muito alto, você mexe no lençol freático para fazer a base do prédio, isso seca o curso d'água dentro do parque ou da praça. Isso aconteceu na Praça da Nascente da Pompeia, aconteceu no Parque da Água Branca, né? São exemplos, isso acontece mesmo. Você tira o sol, né? Você tira o vento, afeta diretamente os parques. No zoneamento, pelo menos no primeiro mapa, você encostou o eixo no Parque da Água Branca, onde já houve processo judicial contra um processo muito parecido, uma obra construída ali. E ninguém mostrou por que fizeram isso. Ninguém mostrou um relatório de impacto, Pedro. Então, isso que ela está falando é gravíssimo. Você ter um plano diretor na maior metrópole da cidade da América do Sul, sem que ela seja pensada, sem que ela seja elaborada. E pior, né? Num processo rápido, assodado, numa consulta à população que não é satisfatória de jeito nenhum, né? Problemático por conta disso. Então, a gente está com abacaxi e, infelizmente, Pedro, grave esse. Vamos voltar daqui a 5 anos e ouvir esse programa? Consequências, né? Para ver as consequências disso, porque as pessoas não vão ver amanhã ou depois. Sim. Né? Então, ano que vem é um ano eleitoral. Eu acho que é o momento de ficar batendo isso aqui 24 horas, porque que senão saem aí votando tudo na calada da noite para resolver o problema, vamos tirar da frente, né? Mas é importante que se discute isso daqui, porque isso é o impacto que nós vamos ter na cidade daqui para frente. É o que a gente tem falado, assim, na última audiência pública, quer dizer, esses vereadores, essa gestão é um marco. São Paulo viveu sua primeira crise climática cruel, dura, que expôs, né, a fragilidade, porque já teve entrevista com especialistas e tal, eletricitários. A falta de energia foi mais por falta de manutenção dos cabos elétricos, né? Tem um conector que separa os fios, do que pelas árvores, né? Então, você culpar as árvores por causa dessa crise já é um absurdo. Bom, e não prever que virão novos eventos climáticos, novas ondas de calor, novas ventanias, né? Você não prevê e continuar construindo prédios sem nenhum estudo, sem nenhuma justificativa. São Paulo tem 590 mil imóveis desocupados e tem um déficit, uma demanda de 390 mil moradias. Por que estamos fazendo prédios de luxo do lado do metrô? Exato. Com 3 vagas na garagem. Isso não faz o menor sentido, né? Aí a ideia era construir os prédios Fazer sem garagem, né? Não, era isso aí isso. aconteceu onde eu moro, né? Meu metrô é relativamente novo, construíram prédios ali sem garagem. Mas não, né, Butantã permitiram que se instalasse ali estacionamentos. Então, quer dizer, inclusive Interesse né? o metrô desapropriou várias coisas, sobra terrenos do metrô, e o metrô acaba alugando esse terreno que viraram estacionamento. Olha só que
É bem bolado o negócio, né? Me parece que as Sabe coisas... o que eu acho, Pedro? O plano diretor e o zoneamento é um plano, né? Um plano é baseado em prevenção, em diagnóstico, em lógico. estudo. É como um corpo, né? Um corpo, se a gente vai estudar as doenças do corpo, hoje, né? Século 21, 2023, a gente deveria estar fazendo diagnósticos baseados em estudos, em soluções da natureza. Mas essa é a minha crítica fundamental ao plano de zoneamento agora, né? Eles fizeram o plano diretor e aí a gente está vendo esse efeito climático cruel e mesmo assim eles parecem cegos. Eles continuam com a ZEU, a Zona de Estruturação Urbana, próximo às linhas de metrô, que só gera ilhas de calor. É comprovado, tem um estudo de 1980, desenvolvido na ONU por uma brasileira, uma professora brasileira, que comprovou que essas áreas de prédios próximas aos eixos de transporte não funcionam, porque só aumenta o carbono, né? Só aumenta a poluição. E aqui a gente vai na contramão, né? Cria esses prédios, essas zonas de ilhas de calor, aonde tem ônibus, onde tem eixos de transporte, exatamente, que tem mais poluição. Então, é totalmente o contrário. Eu tive a oportunidade de conversar com o relator sobre isso, mas eles dão risada na cara da gente. Eu falei, olha, tem que parar. Ou a gente abre os olhos agora e prevê o que está para acontecer, porque depois não tem mais jeito. Hoje, o que eles estão transformando na lei de zoneamento, que a gente acredita que vai acontecer, porque o relator tem feito um esforço nesse zoneamento, nessa revisão atropelada, de atender, de acolher a sociedade civil, os coletivos, os movimentos, né? Mas sufocado por um plano de zoneamento, uma revisão apertadíssima. Ele está tentando atender, mas porque não vai atender, porque não tem a prevenção, não tem o estudo. Exato. Os cientistas, os professores não estão ali. Eles têm uma equipe dentro da Câmara, pequena, para decidir a cidade inteira. E por que foi para a Câmara? Por que não foi decidido isso na Secretaria de Licenciamento, aonde eles têm os professores e as equipes? Então, uma coisa atropelada na contramão. Quem manda nessa cidade? Quem é que manda? É a Câmara ou é a Prefeitura? Né? E ignorando a escala humana, né? Que no final das contas é disso que a gente está falando, né? Exato. Da vida das pessoas, minha, sua, né? A nossa. Aliás, Pedro, se você trouxer aqui o pessoal da USP, o pessoal do INSPER, se você trouxer a academia, os acadêmicos aqui, né, pedir ajuda aos universitários, você vai ver um pessoal maciçamente contra a maneira como está sendo feito Não, esse nós já tivemos aqui, nós trouxemos aqui um pessoal da USP aí, especialista em rios e ruas e rios, que lindo, trouxe isso, trouxe aqui, quer dizer, todos eles discutindo isso aqui. Abrimos espaço para que acadêmicos de outros municípios pudessem discutir. Porque ele falou, não adianta nada discutir uma coisa aqui, se você não discutir, não adianta nada você discutir São Paulo e esquecer de Osasco, ou esquecer de Itabuão. Por quê? que está interligado. Nós somos conectado, divisa, então nós temos que pensar junto esse tipo de rede. coisa. Não é? Então, isso aqui teria que fazer. Tabuão, ele tem que conversar com o município que faz divisa Embu, lá da outra Cotias. ponta e assim diante. É que a gente né? não está dando nem um bom exemplo, né? Então nós temos 20 municípios lindeiros da cidade de São Paulo, são 20 municípios que fazem Legal. divisa mesmo com a cidade de São Paulo, né? Dos 39... Hã? 32 distritos, né? Não, esse Não. dentro da cidade, né? 32. Então nós pegamos a cidade de São Paulo, município de São Paulo, então aí... A grande São Paulo. Então, mas na Grande São Paulo são 39 municípios, né? Mas, por exemplo, Mogi não faz divisa aqui, né? Mas Itacoaxetuba faz, São Bernardo, Diadema, então tudo isso tem que ser discutido com todos eles e esses municípios vão discutir com São Paulo e com quem faz também. Então ele falou, isso aqui tem que ser uma grande teia. E esse pessoal está discutindo, ele falou, o mesmo córrego
que atravessa aqui, atravessa lá. Hoje você atravessou o córrego, você está em outro município. Mas você essas atravessou são- Pinguela. Pedro, são essas contradições que a gente infelizmente vive, que diz respeito à política pública tal necessária, porque nós somos metrópoles, uma Sim. metrópole. Toda metrópole deveria ter, em princípio, uma série de regulações da metrópole. Alguns lugares têm até parlamentos. Exato. Por exemplo, no ABC você tem um consórcio, né? Ok. Problema, ao vivo é isso mesmo. Ao vivo é isso mesmo, manda aí. Então, e aí você tem o quê? Precisaria ter mecanismos que regulamentassem justamente isso. Por exemplo, lá no ABC você tem um consórcio que funciona. Parece que Santo André caiu fora, né? Tem uma, Acho que é. Acho que ele falou, não gostei do negócio. Precisaria, a metrópole, Sim, mas tem que ter. justamente porque o que acontece? A população da Grande São Paulo, ela circula, Sim. né? Ela mora Sim. aqui em São Paulo. Aqui circula milhões de pessoas, não só É dessas... um Uruguai que vai e volta para São Paulo todos os dias. 3,5 milhões de pessoas que vêm trabalhar em São Sim. Paulo e voltam para as cidades, né, lindeiras, né? Porque... É muita gente. E isso que você falou é tão verdade que eu gostaria de ampliar isso, não só para os seres humanos, mas também para os corredores, por exemplo, em que você vê pássaros circulando de um lugar para o outro, animais circulando de um lugar para o outro, né? Em que é tão importante para a fauna, abelhas, né? Abelhas que polinizam, se elas veem uma mancha cinza com calor, eles não avançam, eles não vão. Você acaba criando um imenso cemitério de cimento no meio da cidade. Então, a integração do território é muito importante também para a fauna e a flora do local e, portanto, para a sobrevivência de nós humanos. O equilíbrio, né? Todo esse equilíbrio aí, né? Então, Fascinante. muito se discutiu aí sobre o plano diretor, já foi aprovado, está aí, agora tem que se discutir, que também não contemplou muito bem tudo isso aí, né? Contemplou foi a indústria imobiliária, aí, né? O setor imobiliário foi bem contemplado com tudo isso, mudou-se regras aí no meio do caminho e acabou se votando. Agora nós temos aí o zoneamento. Tá aí o plano diretor, tem que discutir esse zoneamento. E agora, até quando vai isso, hein? Porque era para já ter fechado isso, né, o zoneamento, né? Então, Olha que hoje é um ponto facultativo, né? Mas então eles não estão eles trabalhando. alteraram o calendário, e eu não... 7 de dezembro, a votação é 7 de dezembro. 7 de dezembro, né? Que vai ser a votação, foi adiado. Essa votação, Pedro, está sendo feita muito, na nossa opinião, muito às pressas. Muitas pressas. É um calendário muito apertado, que não permite uma discussão adequada. Você tem por bairros e por temas discussões muito pequenas. Por exemplo, na questão ambiental do zoneamento, quando foram discutidas as ZEPANs, você teve uma audiência, né? E em que as pessoas tinham tempo limitado para falar. E a devolutiva não veio ainda. Quando vier a devolutiva, já vai estar em cima da data da votação. Então, a discussão a respeito disso é extremamente limitada. As audiências são feitas durante a semana, em período de 10 trabalho. horas, né? Que é para você não ir, né? Para não ir. Então, isso Não é extremamente complexo e esse calendário me parece afetado pela questão eleitoral, né? Eles querem resolver Então. logo isso, porque no ano que vem é eleição. Agora veja bem, Fábio, você falou um negócio aí que a gente está discutindo aqui. Ano que vem é eleição. A Câmara também ela entra em recesso dia 20 de dezembro. E ela vai ficar em recesso todinho o resto de dezembro. O mês de janeiro voltaria no dia 1º de fevereiro. Só que dia 8 de fevereiro é carnaval. Vamos deixar isso bem claro. Então, aí você tem a semana todinha de carnaval, né? Bom, efetivamente começa no dia 19 de fevereiro, que é uma segunda-feira pós-carnaval. Então, aí,
Quer dizer, em tese, deveria voltar. Então, dia 19 de fevereiro, 20 de dezembro, seriam 2 meses para se fazer absolutamente nada. Então, a Câmara vai ficar fechada, seus parlamentares. Talvez eles estejam trabalhando, sim, nas suas bases, já preocupados com as eleições. Então, vai ser um grande ganho para eles, está lá tranquilo. Agora, é bom lembrar à população quem é que votou. Quem votou, o quê? Nós vamos ser bem claros Não, a esse isso nós respeito. temos que lembrar a população. Você desenhou muito bem a situação em que você tem o planejamento da cidade de São Paulo, o suposto planejamento da cidade de São Paulo, submetido a um calendário político, né, e festeiro. Então isso devia com certeza um absurdo. E é perigoso, porque todo mundo sabe que fevereiro, as pessoas esquecem, é carnaval, tá todo mundo, quer dizer, boa parte da população, tá todas elas ligadas no carnaval, então vamos fazer aqueles grandes os blocos, né? Os blocos, que ainda não se discutiu os blocos, né? Vamos discutir os blocos aí. Mas nós temos aí o nosso presidente da Câmara aí que ele que gosta aí dos blocos de carnaval, aí tem uma escola de samba, né? Terceiro milênio aí. Então ele que tá meio chateado aí. Porque ele perdeu as eleições agora, domingo, né? Do Corinthians. Do Corinthians. Ele era o vice lá do Negrão, e o Negrão perdeu. Né? Mas eu, como sou palmeirense, não estou muito preocupado com os corintianos, então vou deixar isso. Tá feliz. Até porque eu sei lá, para eles eu sou persona não grata, nosso time é persona não grata, né? Os italianos, então vamos deixar para. Mas é isso, de qualquer forma existe um calendário político e aí a gente sabe que não se faz nada. Depois começa a discussão da mudança de partido, né? E muita gente que já termina fevereiro, nós temos aí o mês de abril. Mês de abril tem aquela coisa de 6 meses antes das eleições. Então, você pode trocar de partido, e outros têm que deixar, tem que retornar para a Câmara. Então, a gente sabe que tem alguns vereadores suplentes que vão perder a sua cadeira ali na Câmara, né? Então, não querem mexer com nada. Não pode nem mexer com emenda parlamentar, né? Porque a emenda pertence ao titular, não pertence ao... Olha só a confusão, né? E a gente aqui é pobre mortal, né? Nós estamos aqui trabalhando simplesmente aí, tentando solucionar um problema. Não é solucionar um problema, isso aqui nos cabe. Discutir a política, discutir a cidade, acho que pertence a todo cidadão, né? Mas, infelizmente, a gente tem que passar na mão desses vereadores que têm aí os seus interesses. Alguns têm que trabalhar para os seus titulares, aproveitar aquele momento lá para fazer o nome dele, mas tem que trabalhar para os seus titulares. Mas vai passar tudo na mão deles, de qualquer forma. Agora, é bom que lembre isso, né? A gente tem que tem fazer que uma boa lembrar. renovada, né? Nós aqui, como movimentos que Sim. somos civis e que também a gente criou uma rede muito importante, eu acho, durante esse período de plano diretor e revisão, né? Do caos, né? Nasceu aqui uma força muito importante de conscientização. A mídia também se interessou, foi a um de nós, a gente conseguiu colocar esses problemas, tudo que o Fábio está falando é tão importante, poucas pessoas no final das contas, né, sabem a respeito, então acho que também é uma função nossa de disseminar essa informação e politizar de uma maneira cativante, né, as pessoas que também estão muito desagradadas com a política, né? Exato. Começou esse negócio no momento de pandemia, já começaram a desacreditar bastante mesmo, até porque todos os parlamentares fugiram, Tem né, nesse razão para momento isso. Então, quer dizer, ficaram órfãos e começaram a perceber o seguinte: nós aqui só somos voto, mais nada, não somos coisa alguma. A sociedade civil não se organiza, Exato. né? É muito difícil organizar. Eu e a Verônica, do movimento Pró Pinheiros, a gente começou nessa observação dos vizinhos, né? Uma coisa
de gente mesmo, né? De gente e de lugar, muito localizado, né? O próprio Pinheiros começou em Pinheiros e a gente foi se reconhecendo como sociedade civil e se organizando. E nós vimos que a gente não tinha espaço político, porque a sociedade civil é ignorada. Gente, até o nosso slogan é Pinheiros quer ser ouvido. Sim. Daí nós percebemos que a gente tinha que se envolver na política. É. Então, vários participantes do Pinheiros entraram na CPM, né, Conselho Participativo de Pinheiros, municipal, para participar, para ter esse contato mais próximo, porque a cidade, a prefeitura e a Câmara, elas não funcionam para a cidade, elas funcionam politicamente, como Por a gente está interesses, dizendo. sim. Por que essa pressa do zoneamento? Porque a gente precisa correr para decidir uma metrópole que é o exemplo da América do Sul, São Paulo. Todo mundo vai copiar os erros que estão sendo feitos aqui. Já estão sendo copiados nas cidades do interior, né? São Roque, já tem gente, Americanas, qualquer outra cidade, Atibaia, que tem gente que está vindo para cá falar dentro da Assembleia dos Deputados e lá brigar Piracicaba na também está com uma Assembleia, questão importante. porque eles estão verticalizando, porque a moda é verticalizar. A moda é dar dinheiro para as construtoras. Adensar, né? Adensar. Então, Rosana, você está falando uma coisa aí muito importante. Agora, uma coisa que a gente prega aqui, porque dentro aqui do programa e dentro da rádio, a gente nunca viu tanta mobilização de agentes da sociedade civil, inclusive, e eu acho que muito mais dentro dessa área do meio ambiente, dessa coisa toda, do que como está acontecendo ultimamente. Ah, e isso começou ali bem lá atrás, antes de se discutir o plano diretor, mas já veio um pessoal lá do Apurá, lá do Parque dos Búfalos, uns ativistas lá do Parque do Búfalo, depois toda aquela campanha com o Parque Augusta, que eu achei que era muito importante discutir, trazendo o pessoal da Brasilândia, que está discutindo a ocupação ali do Campo de Marte, que são campos de futebol, que ali pode virar um parque, pode virar uma área de lazer, não perder os campos de futebol de várzea, para não perder a essência da várzea, também, aqueles negócios. Então, abrindo espaço para o Otacílio. E eu acho que isso aqui é importante, mas levar cada vez mais para também outras partes da periferia. Não é porque você não tem mata lá na tua região, não é porque você não tem uma árvore na tua região, que você não pode pleitear. Que comece a mudar um pouco aqui. Olha, vamos tirar um pouco desse cimento, vamos começar a plantar, aí sim, uma árvore que possa estar aqui, né? Não é jogar qualquer ficus aqui, jogar uma seringueira aqui, que amanhã joga meu prédio para fora, né? A seringueira. Porque ali na Santa Mara tem umas seringueiras ali que já pegaram todo o asfalto ali. Tomaram. Não é culpa delas, né? Elas estão ali, colocaram, elas vão. Então, era um planejamento ruim também. Não pensaram era bonita, antes. olha que coisa bacana, mas de repente o ser bonito não foi planejado para isso. Não foi planejado, e hoje ela está lá, né? Educação que falta para isso. Ô Pedro, eu queria só aproveitar que você ficou falando um pouco da periferia e que você disse que... eu estou chamando esse pessoal para discutir e Ótimo. aprender. Então vem cá, olha, ali em Pinheiros tem um modelo. Senta lá com o pessoal, o que eu posso trazer, o que pode levar, entendeu? Não é porque você talvez não tenha esse acesso ou não tenha um grande conhecimento, mas tem que brigar também ali com o seu vereador, você tem que cobrar do cara. Assunto... Se o cara não fizer, você fala assim, tá bom, tudo bem. Pedro, é da regra. Pedro, só para falar essa questão do Educar, é verdade. Tá aberto o processo de escuta do que vai ser construído o plano de educação municipal de educação ambiental. Sim. Nós chegamos ali a participar em Pinheiros, né, alguns de nós, a Rede Ambiental, os vários coletivos. A gente vai ver se a gente de fato foi escutado, né? E agora tem um prazo agora, porque até o ano que vem, imagino que vai ser começo do ano que vem, a prefeitura executiva deve mandar uma proposta de projeto de lei, porque o Plano Municipal de Educação Ambiental faz parte do PDE.
Certo. né? E é fundamental, né? Que a população participe desse debate. Estou falando a questão lá, lembrei da questão da falta de árvores da Zona Leste, né? Tem que arborizar, tem que fazer corredor verde, porque assim, se a população, e aí é fundamental que isso venha como parte de uma política pública, né? Por quê? Porque senão fica aquela coisa isolada. Fica aquela coisa de um vizinho, uma pessoa, é legal, entende? Mas, por exemplo, lá mesmo, lá no Butantã, que nós estamos ali com a primeira experiência de corredor verde ecológico na cidade de São Paulo, a gente foi buscar a subprefeitura para dar suporte, porque faz parte da lei. Chega mais Entende? próximo. Então, faz parte da lei os corredores verdes ecológicos urbanos. Então, a prefeitura tem que dar suporte para isso, como uma série de coisas. É direito do cidadão. Só que muitas vezes o cidadão não tem conhecimento, não tem acesso à informação. A primeira coisa é isso. Isso que eu queria falar um pouco. Olha, a gente recebeu o último mapa com as propostas de alterações da lei de zoneamento dia 8 de novembro. 8 de novembro, para uma coisa que vai ser votada dia 7 de dezembro. Você está falando aqui que recebeu os universitários, né, o INSPER, tem o SMU e tal, mas tem uma coisa que a população é uma cidade de 32 milhões de pessoas. Para discutir um negócio desse em 20 dias. Coisas que nós, que de alguma forma estamos mergulhados, eu te pergunto, você sabe o que é uma ZMA? Você sabe? ZMA minúsculo. Você sabe o que é um... ZMA, eu falei, Zema, né? Zema, mas aí é... Você sabe o que é uma Z-Cor? Então, assim, tem uma sopa de letras que a gente teve que aprender nesse último período, que... leigos, quer dizer, uma discussão de urbanistas, que não é traduzido para a população. Então, assim, aquela periferia que não tem condição de ir numa audiência pública, que não teve nenhum chamamento na sua subprefeitura para discutir a enchente que ela sofre ali, a falta de moradia, né? Onde é que não tem um projeto de interesse social, não tem habitação popular nesse PDE. E é uma coisa tô enlouquecedora. lembrando também. E plano de bairro? Não tem plano de bairro. Onde estão que é os uma planos coisa de bairro? Incrível, né? Cada bairro se planejar. Isso é o essencial, né? Do micro montar o macro. E fazer esse exercício de democracia, porque o plano de bairro é fundamentalmente feito pelos seus moradores. E como você está dizendo, já é difícil da gente aprender. Fato é que nós somos democraticamente nenéns. A gente só vem levando paulada na cabeça desde que a gente existe. Então, a gente não tem esse hábito. Não tem a tradição de participação democrática, dos seus conselhos. Você está falando uma coisa, que é o seguinte, dentro da Câmara Municipal, dos 55 vereadores, tá? certamente, se 10 dominar algum tipo de matéria, é muito. Não, é verdade. Até porque você está falando um monte de coisa, o cara chega lá também não sabe nada. Entendeu? Então ele deixa o quê? Aí fala, olha, aqui nós temos aí a liderança do partido A. Pode deixar que isso aqui sou eu que resolvo. Então, se você tem 10 partidos... Esses 10 que votaram a favor, e contra você o plano tem 10 diretor. partidos, você tem 10 partidos, são os 10 líderes... A gente são conhece os mais esses 10. antigos, isso, aquilo, que são quem dá a letra, quem vota. Aqueles que já estão lá há muitos e muitos anos, aquele fez carreira, tá? Então, são esses que dão. Os outros, poucos sabem. E não adianta, olha, eu conheço, tem camarada que assumiu ali, vereadores, que assumiram logo no início da gestão, outros que assumiram por conta da suplência, que são pessoas que, se você pegar, têm formação acadêmica, mas não entende nada, porque o cara é advogado, o cara... Você não é obrigado a entender. Então ele chega ali... Radialista. Jornalista, entendeu? Mas é verdade, não tem noção Mas nenhuma. também isso é fruto de a gente está votando mal, né? Tá votando mal. Porque a gente, de novo, porque a gente é nano-eleitores ainda. A gente tem histórico para fazer... E, de novo, olha, já que ela falou radialista, com todo respeito ao Eli Correia, não, mas é verdade, com todo respeito ao Eli Correia, o filho dele está lá como deputado. Né? Então, você vê. Não, o filho já é deputado há um tempão, já calejou e já começou a aprender. O filho dele está lá. Agora,
ou ele tem que definir, ou ele trabalha para a cidade, para a população, ou ele apresenta um programa de rádio. As duas É só isso. O que não dá para fazer é as duas coisas. Eu não quero largar aquilo que eu já faço e gosto, mas, por outro lado, já não está me dando tanto dinheiro como me dava antigamente. Aí confunde Né? as bolas. Aí eu prego e vou ser vereador. Mas é né? lamentável Mas aí isso, né? a pessoa tem que Ser vereador entender. através da fama. Porque ele tem que ter respeito, exatamente, porque tem que ter respeito a esses ouvintes que são os eleitores. E os ouvintes que são eleitores também têm que decidir. Eu quero você apresentando o programa que é bem melhor, ou você na Câmara me respeitando, me representando, perdão. Né? Eu acho que também falta esse negócio, tá? Não é porque o cara é bonito, porque o cara é ator, que ele vai ser um bom vereador, um bom parlamentar. Não é Eu necessário não é um político, uma formação, entendeu? né? Quando a gente pensa, Exato. quando você escolhe um médico, você escolhe um médico Exato. com formação, você vai no melhor hospital. É. Agora, um político, a gente tem que aprender a escolher esses políticos. E Isso democracia é da- democracia, tudo Isso bem. daqui eu estou abrindo Mas- espaço aqui que a gente está conversando, e semana que vem eu devo ter, a produção já deve ter marcado, eu não sei se conhece o Renova BR. Ah, Eu sou aluna do Renova. Então, o Renova, como é o nome dele? Mufarrege. Não, como é? Que ele vai vir aqui. Já veio aqui umas 10 vezes. cara. Ele agora é. Ele é. Acho que ele está como diretor lá no Renova. Ai, não sei, eu sou recém-chegada. Então. Mas assim, o Renova, porque eu acho que é importante. Mas Eles isso estão aí, dando. É uma delícia, é porque uma eles vão, aula de Você vai cidadania. entender o que é aquilo, entendeu? E depois você percebe o seguinte, que os 10 políticos, os 10 parlamentares mais bem avaliados, todos eles passaram por uma coisa. Porque é importante, você tem que ter noção do que você Eu entende. queria Você dar troca esse muita. de barrigada, E de novo você fala, troca muita Eu ideia. chego lá e pego, eu pergunto como é que faz. Não é assim, né? Pedro, É. você Eduardo vê, a Mufarrege. gente tem essa experiência do Propinheiros de cidadãos que estão crescendo e aprendendo. E a gente está vendo que precisa desse espaço político. E a gente está entrando nessa formação. A Verônica está nessa formação política, que é muito importante, é da sociedade civil que surgem os bons políticos. Deveria, né? O Cobra. Cobra. O Cobra. Tá. O Cobra eu já vi 10 vezes aqui. É. Oi, Eu já como ouvi é que falar eu ia muito. esquecer o nome desse, né? Se você não percebe, o cara até te pica, né? Cobra. Mas Legal. ele já veio Excelente. aqui várias vezes. É excelente, é isso aí. E daí que a Excelente. gente fala, a gente aprende essas coisas, Que é de importante, entender o Brasil, ver o histórico, por que a gente está nessa situação. Não é à toa. É um processo justamente sempre de limitações, de censuras, de cortar. Ter privilégios para alguns, né? E fazer com que o E assim, povo não depois tem que se pagar a fatura, articule. porque você fica devendo, né, meu? Você aceita. Agora chegou a hora, Você eu sinto aceita mais um isso. financiamento de campanha, É. depois você vai ter que pagar essa fatura, porque vai ter que cobrar. a Ninguém, eleição. ninguém dá almoço de Ô, graça. Pedro, só uma coisinha sobre isso, questão da. Que eu sou professor, então a gente tem uns vícios aí nessa necessidade de conhecimento, de informação. Estou falando que está preparar. De forma geral, a população não conhece, de forma geral, a população não desconhece, ela desconhece, por exemplo, qual é o papel de cada ente, cada agente público. Então, muitas vezes, só cobra. Fala, olha, vem o candidato, por exemplo, foi aquela eleição que vem para vereadores e prefeitos. E aí o candidato a vereador ele faz todo um discurso que não é compatível à função que ele vai ocupar. Exato. Mas a pessoa não sabe. Entende? Então ele faz, eu vou fazer isso, não é papel Eu dele. vou dar o entende? SUS para você. Entende? Então, assim, Como assim? agora, muita gente embarca. Porque ele é simpático também, ele é bonitinho e tal. E é preciso esse trabalho, e aí a imprensa tem um papel importante, né, de ajudar nesse esclarecimento. Né? Por quê? Porque a população, ela, de forma geral, ela confunde, falta informação sobre o Estado, sobre a sociedade, e aí, infelizmente, até fazer uma relação, essa semana o secretário de Estado de Justiça, não sei se você deve ter visto, no encontro da juventude aqui no estado de São Paulo, a crítica que ele fez aos professores, falou, eu sou professor de sociologia, a gente ensina funcionamento, organização da sociedade,
passa por isso, Sim. entende? Então, se você colocar só português e matemática, que são fundamentais, mas se tirar a história, tirar a arte, isso faz parte da formação cidadã. Né? A gente percebe que, infelizmente, há por parte de pessoas, de agentes, que não há interesse em formar pessoas, cidadãos críticos. Exato. Né? Pessoas que Mentes leem, críticas é problema. Exatamente, porque se a pessoa tem acesso à informação, entende a informação, né, consegue Chega mais formular, perto. essa Puxa pessoa, mais o tá? negócio pra ele. essa pessoa, Divido aqui com ele. essa pessoa acaba incomodando. É o Né? chato. O Maeda, só me diz, você falou que é professor? Desculpa cortando você. Tem muita gente que fala que o ensino público, né? De 70, mais ou menos, era muito melhor que o ensino público agora. Tá? Você tinha várias outras matérias, tinha aí educação física, tinha educação artística, tinha música, tinha isso, mas você tinha as matérias normais, as matérias que são corriqueiras, vai. Hoje, lógico, você tem que abrir espaço, você tem internet, você tem mídias sociais, quer dizer, você tem que abrir um pouco mais. O que aconteceu? Vamos tirar tudo isso, porque eu vejo que há uns tempos atrás as pessoas tinham mais conhecimento político do que tem hoje. Hoje são muito assim, alheios, estão muito. Apáticos. Mas eram mais politizados. Olha, eu vou do que só hoje. fazer eu vou tentar ser rápido. Perdão aí, tirando um Eu vou pouco tentar ser o rápido. foco da Sim. coisa. Primeira coisa, existe um mito, né, que é o senso comum. A educação no passado era uma educação maravilhosa. Primeira coisa, se a gente for voltar mais décadas, né, quem estava na escola pública não era a maioria da população. A maioria da população estava no máximo até o primário, o antigo primário, que é o fundamental, anos iniciais. Hoje seria. Então, era isso que chegava à população, que alguns iam para o ensino profissionalizante, que na lei não permitia que a pessoa que fizesse profissionalizante fizesse ensino superior. Sim. Porque era a visão que a universidade não Era operário. não era para todo mundo mesmo. Sim. Quando a população começa a entrar, porque a sociedade vai se urbanizando cada vez mais, o Brasil vai se tornando um país mais urbano, há necessidade de mão de obra mais escolarizada. E aí começa a decair a qualidade. Como se decai? Você dá um ensino para mais pessoas sem aumentar o investimento. Então você começa a ter uma queda, né, de ensino. Infelizmente, a que a gente chama da LDB, a 5692, ela vai fazer um grande estrago, que ela vai tirar uma série de disciplinas fundamentais de formação, que o objetivo era tornar todo o ensino médio, que é hoje médio, profissionalizante. Eles tiram. A reforma do ensino que nós tivemos, que essa briga que nós temos, essa questão do novo ensino médio, ela piora, porque nessa reforma, e a gente está nessa discussão de mudar, ela reduziu toda a carga de disciplinas, ela fica só no primeiro ano. Só no primeiro ano que o aluno tem acesso. Só que você vai numa escola particular, vê se numa escola particular o aluno perdeu física, química, história, literatura. Não, ele não reduz, ele tem até mais. Então você aumentou o abismo cultural, o abismo educacional, reduzindo as possibilidades do aluno de escola pública, que são os alunos de famílias mais simples, mais pobres, de ingressar no ensino superior, principalmente público. Então, essa mudança que nós tivemos do ensino médio com o governo Temer, né, ela acabou. Então, essa briga nossa agora, que está no sentido de tentar resgatar, de tentar recuperar, para trazer de volta, porque assim, qual é o que nós estamos falando? O aluno tem direito a ter uma formação sólida, lógico. Sólida. Porque aí ele depois, se ele vai fazer uma universidade, ele tem condições de escolher. E hoje, com esse modelo, infelizmente, ele não tem condição. Então, e a gente está falando muito aí, e agora falando aí sobre essas questões climáticas, porque nós vamos ter que aprender a conviver com esses ventos, com esse calor violento, e daqui para, sei lá, de algumas décadas mais ainda, né? Um grauzinho só que suba, acabou, né? A gente já não está subiu, aguentando. né?
não é o momento de, não é o momento de Mais cobrir. meio grau Porque até veja bem, 1950. nós estamos todos aqui, eu acho que todos nós já passamos dos 30. Eu não. Mas, Verônica, calma que você chega lá. Entendeu? Porque é o seguinte, nós estamos discutindo uma cidade, porque o plano diretor, a lei de zoneamento, isso aí vai impactar a cidade por um bom tempo. Então nós estamos discutindo uma cidade lá do futuro, vai. E não estamos ouvindo quem vai assumir essa cidade no futuro. Porque isso é muito importante. Então, nós E o estamos. panorama é triste. Não é, porque é o que discutiram com a gente. Hoje nós estamos aqui brigando por alguma coisa que lá atrás também não vieram consultar a gente, ou não, talvez por falta de informação, tipo, no início do século, a água não vai acabar nunca, esse planeta é feito de água. Nós temos 75% do nosso corpo é tudo água, quer dizer, o que tem de líquido aqui não acaba nunca. Mas nós já estamos vendo que a situação não é essa. Seca em Manaus. O Brasil é um país Santarém, tropical. Eu Manaus. estava falando aí um pouquinho antes lá, da época, quando eu fiz o primário, tá? E você fez a admissão? Eu peguei isso Não também. fez a admissão, pra você ver que nós somos antigos. Mas naquela época o frio, por exemplo, o inverno era inverno. Hoje, nós passamos aqui um inverno de verão. Uma coisa de maluco. Você não sabe mais quando é que vai ter inverno nesse país. Guarda edredom. Mas isso, não, mas isso é preocupante. Porque só que nós estamos discutindo uma coisa, mas ninguém está olhando daqui para frente. Porque nós vamos embora um dia. Mas essa é a grande não, questão, é a prevenção. e a gente, É o que a exato, gente não tem. e a gente está deixando aqui, olha, vocês que se virem aí na frente. Pedro, foi não veja, tem isso que fiscal, fizeram. não O tem Pedro, fiscal. o cenário que você está pintando fica ainda mais grave quando a gente pensa que São Paulo teve homens públicos que fizeram, por exemplo, um Ibirapuera. Fez. Viram aquele pântano e falaram, aqui eu vou construir um parque público. Para as pessoas, tivemos homens públicos que fizeram um campus da USP. Então, nós tivemos homens públicos que pensaram o território com qualidade de vida para a população, né? O que nós temos hoje é um perfil absolutamente diferente do agente político, né? Poroso a diversos lobbies, né? Você já afirmou, e aqui para ninguém aqui é segredo, e para a população também não, que o mercado imobiliário faz o que quer, Faz o que quer. e a prefeitura sai atrás construindo piscinão. Nós falamos pouco a esse respeito, não foi? Pois é. Oi. Nesse programa, eu estou dizendo. Não, mas podemos começar, olha aí, ainda tem tempo. Você vê que tem local aqui, e olha, isso daí não é, por exemplo, enchente hoje, não é só. Não é só a periferia que sofre com isso, né? Tipo, Moema. Pinheiros? Moema, você vê que Moema, Moema está sim, embaixo. é. Vila Madalena. A Vila Madalena, que não. Beco Na do Mariana. Batman. Beco do Batman. E é que é um local alto que podia não ter enchente, não, agora tem enchente, quer dizer. Então você está sofrendo com tudo isso. Então, não é só aquela região. Agora, quanto mais você abre espaço, e o poder imobiliário, ele quer essas regiões. Ele quer Não, e essas regiões do plano expandido, melhor ainda, não é? Eu construo um prédio lá embaixo, na periferia, mas construo 40, 50 aqui. O que me interessa é isso. Hoje, onde eu moro, é um canteiro de obras. Qual o seu Mas é a bairro? cidade Eu moro na inteira. Chácara Santo Antônio. Tá. Tá Então, tudo um canteiro. A Ainda cidade tem umas inteira. coisas. Eu morava numa outra região um pouquinho mais para cima, que era Jardim Petrópolis, ali Jardim dos Estados, não sei se Não conhece. conheço. É, Mas você falou para cima. só para afastando do marginal, explicar, né? só para explicar aqui para o pessoal, olha, bom, tem um pessoal que mora ali no alto da Boa Vista, entendeu? Aí você Sim. tem a Chácara Flora para um lado, Chácara Monte Alegre, atravessando a Vicente Hall, você tem ali a Fonte Petrópolis, então ali chama Jardim Petrópolis, do outro, porque ali é lotado de fontes. Você tem a Fonte Petrópolis aqui, aí você atravessa a Avenida Vicente Hall, você tem a Fonte Cristalina do lado de lá, você tem a outra fonte, a Fonte Sonja, a água ali Abundante. em abundância, mas vai acabar.
Pois é, ia te Vamos perguntar deixar, em porque o que pessoal está condição construindo estão piscina, essas o fontes? pessoal está construindo as Vai piscinas invadir ali, ó, e jogando o a água para esgoto, alimentar vai suas invadir. piscinas. Em vez de impermeabilizar, É. a gente está na contramão. Exato. Né? Há um projeto e um programa imenso, o Ernesto mencionou, de canalização de córregos, Tá. quando os cursos da água tinham que tomar o sentido contrário. A água vai correr e... Mas, o fechar Fábio, os você que está falando, por exemplo, normalmente o curso é sinuoso, né? Hoje não, eles vão não, arruma para ficar tudo retinho, e se ficar retinho, piora a situação. Eles não perceberam isso. Você sabe, Pedro, Porque ela vai com tudo, né? você sabe, Pedro, quem ganha com essa sistematização, com essa organização matemática da topografia? Quem é que ganha com esse projeto tão organizadinho, tão na planilha, você canalizando rios, você fazendo piscinões aqui, ali? Tem um grande ganhador, que é o mercado imobiliário. Você pode planejar com muito mais facilidade onde vai estar o teu prédio, porque a prefeitura segura a onda, faz um piscinão. É isso. Eu entendo que parte de rios devem ser organizados nas laterais das comunidades, porque realmente eles viram esgoto. Mas impermeabilizar rio é totalmente ignorante, eu diria, né? Ninguém Porque mais não faz tem isso, né? absorção. Aí vai inundar. Parece que eles não entendem. Eles fazem publicidade. Estamos canalizando o rio. Como se fosse Um benefício. o grande. Eu falo, peraí, Sabe, será que eu agora, entendi errado? Há muitos outros instrumentos, Pedro, para você trabalhar essa questão da permeabilização. Você pode, por exemplo, elevar a taxa de permeabilização das construções. Hoje é 15%. Por quê que é 15%? Por que você não eleva isso para 20%? Para mais, para 25%, para 30%? Você vai ter uma cidade mais porosa, você vai ter menos água correndo para o fundo de vale. A prefeitura tem esses instrumentos, aliás, o zoneamento é um desses instrumentos também, que está sendo muito mal utilizado, como a gente está constatando aqui. Estão correndo com isso. Flávio, o triste agora é que eles estão pegando essa vibe de ambiente, de meio ambiente, estão dizendo, não, nosso prédio é bio. A gente tem 2 bios na Rua dos Pinheiros. O que é um bio? Não tem nada flex, é flex. Sabe o que é bio? Varandas, bio de square, cimento. 2 bios, uma quadra tem uma inteira. árvore. Bio. O que é o bio? Cortaram Jardins todas. suspensos. Jardim suspenso não tem permeabilidade, não tem a comunicação das raízes das E árvores. pergunte pro Palmeiras, né? Com o totalmente jardim louco. suspenso do Palmeiras. Né? Então, Mas é varanda. verdade, não tinha nada, só tinha Tudo grama bem, lá em cima. Pode É, ajudar biosquare. a oxigenação, né? Mas o ar. não. Mas o solo, nada. O solo é só destruição. A parte que a gente vive, Pinheiros, é uma parte que desce rios para o Rio Pinheiros. Sim. Totalmente destruídos. Os lençóis freáticos, eles desidratam, eles tiram todo dia Agora, a água do lençol corre freático e vai diuturnamente. para as vias pluviais. Fica Levando aquele cimento rio, e debris, levando entupindo cimento. tudo, gerando É. esses alagamentos. É uma Agora, inconsciência. tratando isso aí com meio resiliência. Resiliência É a aí falta na de física, é o poder que todo material tem de expandir, bom, conclusão, e depois voltar ao seu estado normal, né? Será que a gente consegue fazer isso? Isso aqui dá para retornar? Ou Tem que quebrar quanto os tempo nós vamos aguardar para que essa... Eu não quero ser aqui o ex-secretário de assuntos climáticos, que ele falou com o mundo, pode ficar tranquilo aí, porque o planeta vai se recuperar não sei quando, né? Daqui a alguns milhões de anos. Acho que a resposta a isso, Pedro, não é uma resposta muito lógica, sabe? Porque a gente estava falando aqui dos eleitores, né? Os eleitores, assim como a briga, a questão ambiental, assim como a militância na questão do zoneamento, não é algo... se as pessoas agissem pela lógica, né? Elas votariam melhor, elas estariam mais engajadas nas manifestações. Aliás, vai haver uma manifestação depois de amanhã, às 14h, em frente à Câmara Municipal, a respeito dessa questão do zoneamento. Convidamos a todos. Haveria uma
mobilização maior. O que acontece é que as pessoas votam por uma questão de uma cesta de afetos, né? Votam contra o que está aí, votam pelo mais bonitinho, como disse o Ernesto, votam pelo que é mais emocional, pelo que é bravão. Quer dizer, as pessoas são emocionais. Então, quando você pergunta, mas será que vale a pena acordar de manhã? Se eu entendi essa pergunta que você faz, e brigar mais por uma cidade melhor, não é uma resposta lógica. Eu acho que é uma resposta de uma pulsão que nos remete a dar o segundo passo, né? É algo que a gente precisa fazer. Porque se a gente não acreditar nisso, a gente não levanta de manhã. A gente vai deitar e ficar aqui, né? Só, Não é Fábio. uma opção, né? Não é uma opção. Não, mas até assim, ele perguntou, existe. Olha, nós temos. Esse movimento está acontecendo em outros lugares do mundo. Né? Nós temos na Europa, no Oriente, que eles estão tomando medidas de replanejar a cidade para se dar uma cidade mais verde, mais. Fazer transição energética. Exatamente. Né? Existe, é possível. É possível. Mas vai nesse caminho que o Fábio falou. É preciso decisão, é preciso envolvimento da sociedade. Né? Eu acredito que, no caso nosso, da questão ambiental, provavelmente nós, na minha parte, eu acho que nós vamos ter que construir um tipo de um programa, discutir com a sociedade um programa para apresentar para os candidatos, entende? Porque esse o papel, a sociedade tem que participar, não esperar só que ele venha olha, eu pretendo fazer, não, olha, o que nós pensamos. Nós temos uma pauta para os candidatos. Como é que você se posiciona frente a isso? Entende? E só voltando um pouco a essa questão, a questão da canalização, hoje a prefeitura percebeu que eles até então, essa questão do modelo de canalização, os muros de arrimo, eles perceberam que entope mais com o muro de arrimo, porque é crespo, né? Tem aquelas que as pedras. Com o modelo que eles estão adotando, bolso concreto, uma coisa assim, que são... Até moldados. Mas assim, eles põem concretos dentro de bolsas sintéticas, né, sacos, a água corre mais. Então, assim, hoje até nesse modelo, ele pode até ser mais contornável, mas a lógica para eles é porque... correr rápido, exatamente. E desemboca no piscinão. Corre mais rápido, exatamente, para menos, trava. Eles que se quer dizer é o poder público. É o poder público. Então, a Verônica falou, nós nem discutimos isso. Olha que bacana, veja bem. Há uns programas atrás, nós estamos aqui com até vizinho lá, porque está em Itapecerica da Serra, é o Dr. Pablo Roig, ele tem uma clínica de recuperação de dependentes químicos. Por que eu estou falando isso? Porque a Isilda Alves, acho que vocês conhecem, que era da Jovem Pan, hoje está aqui conosco, ela é uma pessoa que estudou esse problema de drogas, tem livros escritos, sempre trabalhou com isso. E ela fala, fiquem com inveja porque eu moro na Cracolândia. Comprei um apartamento quando não era e hoje é, então fiquem com inveja. A Isilda Alves. Olha a tristeza. Então, o que acontece? Vieram os deputados, os deputados, vereadores, todos eles têm interesse em usar a Cracolândia como palanque político. E se utilizando como palanque político, nós vamos criar aí a frente parlamentar contra as drogas. Frente parlamentar aí contra as drogas. Queremos vocês, Gilda, como madrinha, Metrópole em Foco, vocês têm aí um programa que abre aí espaço para a Gilda aí. Queremos vocês aí como nosso padrinho. Falei, tá, e o que nós temos com isso? Não, porque nós vamos criar frente parlamentar. Bom, frente parlamentar deve ter algumas siglas aí, deve ter alguns partidos participando disso, é uma frente parlamentar. Não, tá cheio de partidos. Né? Quando é que vocês querem lançar? Dia 19 de novembro e queremos que vocês trabalhem, vamos unir forças, já que está discutindo São Paulo. 19 de novembro. Aí vocês entram em
recesso dia 20 de dezembro. Nós seguramos a bucha até quando? Só eu e a Isilda aqui. Faz o seguinte, não queremos fazer nada com você. Não, mas é certo. A mesma coisa que eu acho, quando aquele pessoal lá do Jardim Apurá, não sei se vocês conhecem, Sim. conhecem, né? O Wesley, aquela turma toda. Fala, ó, nós temos que, a Câmara lá, tem alguns vereadores que querem discutir com a gente. Eu falei, não adianta se unir, porque eles vão te engessar. Você tem que unir com pessoas da sociedade civil e deixar o seguinte, eles precisarem conversar com vocês. Não é vocês pedirem a benção, porque toda hora que tiver que pedir a benção, é isso que parece que... Eu não sei se existe um cursinho para político, assim, porque todos eles têm boa vontade aqui fora, mas depois que estão lá dentro, eles falam a mesma língua. Todos eles têm a mesma linguagem. Reforma política. Porque eu falo, será que... Eu queria entender só, Maeda, porque na minha época, política não era isso. E aí eu estou falando de uma época de estudante que fui, de militante estudantil que também fui, entendeu? De coisas que eu passei que não era isso. Mas acho que... Mas de repente todos eles falam a mesma língua, têm o mesmo pensamento e não importa o nível de instrução. De nível de instrução. Mas é mudança, né, Pedro? É assim, de uma forma ou de outra, a escola, a família e a política, o mundo político e institucional, reflete as mudanças na sociedade. Sim. Então, se a gente pegar mesmo do ponto de vista do meio, por exemplo, do meio do crime, né, tinham os parâmetros éticos mais delimitados. Então, quer dizer, essas coisas, assim, na política também, refletia isso. Olha, você tem princípios que norteavam as vidas das pessoas. Não é que você deixou de ter princípios, mas é uma sociedade muito mais pragmática, muito mais individualizada, né? Imediatista, né? Então, materialista. e aí, assim, isso vai se refletir também no meio político, né? O interesse privado, o interesse particular, o interesse imediato do poder e certas coisas, essa coisa do coletivo, né? Essa coisa da solidariedade vai perdendo espaço porque o interesse é o meu interesse acima do interesse coletivo, né? Então, se isso passa a ser o parâmetro principal do ponto de vista da sociedade, na política não vai ser diferente. Por que eu toquei nesse caso das drogas, dessas frentes parlamentares? Porque você percebe que só acabam se utilizando dessas organizações da sociedade civil para benefício próprio. Exatamente. Talvez não é a construtora que vai bancar eles nesse momento, mas me juntar ao Pinheiros, quero ser ouvido, ao próprio Pinheiros, ao pessoal do Parque da Previdência, e assim. Se aproveitar, porque eu preciso desse pessoal, porque eles têm a linguagem certa, né? E eu vou ali, eu vou meio que no rabo do cometa, mas eu vou pegar os dividendos políticos que isso aqui pode trazer para mim. Tá? Então, é muito perigoso, e aí a gente fala, olha, por isso que não se deve se unir com isso. Não. Você vai... nós temos aqui, tem aqui um grupo muito grande, aí você tem, como você fala aí, ó, a gente reúne nesse encontro aí um X número de pessoas que falam a mesma língua, que moram, que vivem aquela realidade, né? Ou você vem conosco, ou nós não podemos entregar tudo na sua mão e esperar que você venha aí como salvador da pátria, que não vai ser, né? Não será o salvador da pátria. Pedro. E a Verônica não falou das enchentes. Das enchentes, não, eu tô assim, não, na realidade do poder, do porquê
que, por exemplo, o próprio Pinheiros nasceu de uma indignação dos excessos da verticalização e a observação de que a cidade estava sendo entregue às construtoras e que os moradores dos bairros tinham nenhuma opinião Não eram com relação. consultados. Desculpa, a opinião tinham, mas não tinham opinião ouvida, né, a respeito daquela transformação do local onde eles optaram por morar. E que a gente encontrou identificação nas outras áreas em torno da gente. E que tem, tem que haver essa forma organizada de mobilização para que a gente consiga, em conjunto, ir, né, na Câmara, ir nos gabinetes, ir no Ministério Público, né, alcançar a mídia. A gente nem foi na mídia, a mídia veio a nós, porque foi tão óbvia a situação, né? E então o que a gente vê é uma cidade onde o jogo está na mão dessas construtoras, Então, das agora, a gente incorporadoras. também não pode deixar, né, que 55 parlamentares queira dar as cartas do que nós vamos fazer. Ah, mas os caras são poderosos. Eu quero que se dane. Nós somos 12 milhões e meio. Mas a gente tem que falar Se dos nós 10, falarmos da cidade, dos 10 nós que nos somos 12 apoiaram, que os 10 que Exato. nos ouviram, Então. que fizeram. Não, isso- Nós temos momentos da Câmara muito importantes de É debate. importante Pessoal, falar bancada quem é feminista, que Toninho realmente Véspera, Eliseu esteve Gabriel, ali. todas essas pessoas têm que Ah. ser faladas. Pedro, é como se fossem peões, sabe, dentro da Câmara. Sim. Eles são peões comandados por um rei lá, que, né? A gente tem ideia de quem seja. Rei Mercado. E eles mal entendem o que eles estão votando. Ah, quem eu tenho que votar? O que eu tenho que votar? Ah, tá bom, estou votado. sim. E eles não têm essa consciência, tirando o grupinho que está lá decidindo, que é o grupo de política urbana, que eles, alguns, né, se envolvem, mas mesmo assim, quando você vai conversar com os vereadores, a compreensão deles. Sim, sim. Nós, sociedade civil, eu acho que a gente pode dizer, nós estamos aqui num grupo Zona Oeste. Zona Oeste é muito Sim. privilegiada, talvez por causa da USP, então é uma área de artistas, de professores, de intelectuais, então nós fomos muito privilegiados por esse grupo de pessoas, esse público, ou digamos, esses moradores de Pinheiros, para montar o Pró Pinheiros. Por isso que o Pró Pinheiros cresceu e virou um grupo assistido, procurado pelos políticos, todo mundo querendo abraçar o próprio Pinheiros. Ah, vamos nos aproximar, vem aqui, venha visitar. Porque somos pessoas críticas, né? Pessoas Tem visibilidade, né? Um grupo que criou uma visibilidade, falta né? esse grupo jovem que a gente já convidou, né? A gente convidou universidades, o importante. Mackenzie, os estudantes da USP vieram até a gente, mas eles estão realmente ocupados com os estudos deles, e a gente, como pessoas mais maduras, estamos preocupados com a cidade que vai sobrar para eles. Exatamente. Né? Então, a gente tem esse grupo que está crescendo e que vão saltando pessoas com esse interesse político, que é muito importante, vem do senso crítico, Sim. da luta da sociedade civil. Né? Como surgiu Lula, né? Como surgiu Lula, Só queria sindicatos e etc. destacar, nessa dando continuidade, que aqui mesmo temos gente que é do conselho gestor de parque, conselho participativo municipal, Isso. né? Então muitas vezes as pessoas, o cidadão comum, não acredita. Ele perde esperança, ele não acredita mais que vai resolver alguma coisa, participar, escolher. E quem ganha com isso é justamente esse tipo de pessoas que controlam o poder na cidade, no país, no estado, essas pessoas que querem manter as coisas para defender os seus interesses, os seus pequenos interesses, mais ricos interesses. Então, assim, queria destacar que é importante que todos participem. Eu, por exemplo, faço parte do Conselho Participativo Municipal. Hoje nós temos poucos conselhos que são deliberativos. Não é isso, Fábio? Da saúde é um, CMPU é deliberativo. Ele tem que.
CMPU tem que... a prefeitura tem a obrigação de submeter ao CMPU algumas avaliações, sim. Mas o grosso dos conselhos não são deliberativos, Não são só consultivos. Então, muita gente fala, para que eu vou participar se eu vou lá, falo de aquilo? Olha, quando que eu sou lá do Conselho Participante do Butantã, a gente está procurando fazer nosso papel. A gente chama a sociedade, a gente convida, vai o pessoal da Sabesp, vai o pessoal da CET, e a população vai lá e pergunta, e eles têm que dar resposta. Então, cabe essa questão que a Verônica falou, é preciso avançar para a discussão de plano de bairro, para chegar mais perto da população, mas tem que fortalecer essa participação, porque só quando a população começar a se participar, porque não é o fulano de tal que eu confio nele, não é o fulano de tal que... Né? É você, quanto cidadão, que tem que se organizar e defender os seus interesses como cidadão. Né? É por isso que é importante criar esses grandes coletivos, né? Porque o coletivo é isso, né? É a união dessas pessoas, vamos discutir, vamos ver o que é bom, sei lá, vai se assemelhar a um grande laboratório, né? Que você corta e puxa, estica. Nunca é o ideal, mas foi o melhor que se pôde chegar naquele momento. E agora, dali para partir, é outra coisa. Então, olha, nós estamos chegando em cima da hora, e a Verônica não falou, né? Mas assim, eu quero convidar vocês para voltar aqui. E olha, eu acho que essa questão aí do meio ambiente, essa questão de parque, dos rios, nesse momento que agora, né, eu acho que mais do que nunca aí o pessoal observou esse inverno, o inverno acho que mais quente que nós pudemos passar, e daí para frente a gente já sabe o que pode esperar. Esse problema também, essa chuva enorme, essa grande coisa, essa grande catástrofe que aconteceu aqui em São Paulo, que é esperada, e olha, aguarde que vem mais. Né? Então, é o momento de se unir e começar a discutir. E assim, não dá para a gente fazer isso. Olha, se puder fazer isso toda semana, todo dia, a gente está aqui aberto para isso. Nós temos que Por isso a discutir. gente convida para o dia 30, para Boa. todo mundo ir. Repete aí. Às 14 horas, na Câmara Municipal. 14 horas eu estou livre aqui. Ah, Tô é? indo lá. Ótimo, Tô vamos indo lá. lá. Boa. 14 horas, na Câmara Municipal. Dia 30, quinta-feira. Quinta-feira. Na Em frente, frente à- na frente da Câmara. Está isso. lá em frente à Câmara. E a razão da manifestação é? A razão da manifestação é a gente realmente pedir mais condições para essa lei de zoneamento acontecer bem planejada. O que foi até aqui andou bem, mas o problema é esse atropelo, né? Então a gente gostaria de mais tempo para poder ter a visão dos estudiosos dentro desse planejamento, para que seja um planejamento sustentável e humano, né? Dos estudiosos, da população em geral, porque, assim, como a Rosane falou, é uma manifestação contra a falta de participação popular nesse processo. Assim, nós tivemos um mês e poucas audiências em dias de semana, em horários de trabalho. Então, essa manifestação também é contra a falta de participação popular, falta de planejamento, falta de tempo para aprofundar tudo isso. As audiências eram às 11 horas da manhã. Para quem? Para quem às 11 horas da manhã? Para ninguém, mas Para os eu acho que engenheiros foi das tudo isso. incorporadoras. Ó. Né? O plano diretor foi assim, qualquer tipo de Tudo audiência foi. A acontece participação quarta-feira, social está sendo quarta-feira, 10 da manhã. ofendida. Mas pode ir virtual. E online ainda. Online. O plano Aí eu diretor foi às pergunto, mas 17 horas, pelo nem eles menos. gostam de trabalhar, nem eles têm tempo para online. Para você ver, hoje, uma quarta-feira, ponto facultativo, eles resolveram que a Câmara vai ficar fechada. Porque não tem o metrô não tem o metrô. Tá Só todo que mundo usando todo o metrô, mundo né? trabalhou. Né? Todo mundo trabalhou. Eles super usam. E aí tem, inclusive, os professores. Né? Os professores que tiveram que se virar. Que por incrível que pareça, por incrível que possa parecer, o professor ganha muito, mas muito menos do que um parlamentar. Muito menos. Entendeu? E aí ele Pois tem que se virar e conseguir. O parlamentar, certamente,
esses vereadores, não andam de ônibus nem de metrô. Então, olha, Quem dera. não, eles não andam, então, quer verdade. dizer, não ia afetar em nada. Ah, mas o meu funcionário anda. Tudo bem, então você dispensa seu funcionário, mas vai fazer o seu trabalho. E se não conseguir fazer, faça online, mas trabalhe. Entendeu? Então é esse tipo de indignação. Tá? Que você fala, pô, olha que desculpa, né? Na minha época falava que era João sem braço, né? Dá uma de João sem braço, olha a desculpa besta que os caras estão dando, sendo que, sem pandemia, com o transporte funcionando, eles continuam voltando online. Sim. Então, quer dizer, não justifica. E é isso que eu quero, que a gente tenta passar para os ouvintes, que tenta passar para as pessoas que talvez não tenha tanta informação do que é o trabalho de um parlamentar. E o trabalho do parlamentar não é a cesta básica que ele vai te dar, não é o bate-papo que ele vai fazer aqui, ele sabe? Não é também o campinho de futebol só que ele vai colocar graminha sintética ali. Ele tem que fiscalizar o prefeito, ele tem que fiscalizar. A gente fala em executivo. O que é o executivo? É a própria prefeitura. Se aquilo que foi combinado realmente está sendo cumprido. Né? Não tem que passar a mão na cabeça. E assim, né? Lembrar também que tão importante quanto ficar preocupado em quem vai ser o prefeito dessa cidade é ficar preocupado quem é que vai dar as cartas nessas cidades, que são 55 vereadores. Talvez é muito, mas muito mais importante você saber quem é que você vai eleger para Casa do Povo, né? exatamente, E Pedro, para as leis, do que só está preocupado quem vai ser o prefeito e quem vai ser seu vice, né? os vereadores é para a cidade toda, né? Então, os Exatamente. vereadores não atendem a cidade Não. toda. Eles ficam, eu vou pegar essa região, vou pegar aquela região. Então, fica aquela disputa de regiões. Vereador não é para regiões, ele Exato. deveria realmente abraçar a cidade inteira. É difícil, tudo bem, a gente compreende isso. Mas nós Mas- temos mas 55, eles se for fazem o pouco, a gente pode grupinho, voltar para 550, né? Fazem Assim o cada um grupinho pra doa garantir. um dia de trabalho em pró população. Porque eu nunca vi um vereador falar, só vi um na minha vida, juro por Deus, que ele falou o seguinte, eu vou lembrar o nome dele, ele falou, eu sempre fui chupim do povo, mas dessa vez eu quero me eleger porque eu quero trabalhar. Nunca mais foi eleito. Era um que fazia o negócio das zonas cluster por São Paulo. Maluco. Eu vou lembrar o nome dele. Não, e tem a frase dele, está gravada, que ele falou mesmo. Eu sei que eu fui chupim. Eu sei que eu fui chupim, pelo amor de Deus. Né? A gente ainda tinha que ouvir essas coisas. Eu vou pegar, esse camarada aí. Foi no ano de 1900, já 90 mais ou menos. Foi ruim por mim, bota em mim. Eu não sei, o meio robusto. Sabe o que a gente Porque percebe? agora pega pesado. Você A vai. gente percebe hoje que os vereadores não estão muito interessados em acolher. Dá para contar aqueles que querem acolher, porque eles mais degladiam com os seus Pares. eleitores Ah. do que, na verdade, eles acolhem. Tem alguns que são terríveis, grosseiros, ofensivos. Mas é bom que a gente já lembre tem quem são dito, essas né? pessoas aí. Opa, não vai faltar Rubinho lembrança, Nunes, Pedro. vamos dizer. Tá ótimo. O Rosana Brancatelli, Rosane, isso. Rosane Brancatelli, muito, mas muito obrigado. Está aberto aqui, a gente tem que se reunir mais vezes. Fabiola, volte aqui sempre, Obrigada. tá? Vamos discutir a exaustão. Se for o caso, nós chamamos aí também alguém representante ali da Sempre um Câmara, prazer. entendeu? Que queira, sabe, que está aí, que aposte nessa coisa. E aquele também que seja contrário a alguma coisa pode vir aqui expor, por que não? Verônica, você não falou das enchentes. Mas eu quero Lá em voltar aqui, Moema. Pedro, para falar Não. dos caminhos aí que eu tô tomando, tá bom? Exato, ótimo. O Fábio, muito obrigado. Tu voltas, né? Voltas. Valeu, Fábio. E o Ernesto Maeda aí, que articulou o encontro aí. Valeu, Ernesto. E a gente tem que
trazer esse pessoal, trazer também um outro pessoal que vocês não conhecem, que eles não conhecem você, quem sabe essa troca de experiência, e até para eles aprenderem com quem já está fazendo alguma coisa, eles falam, pô, é isso que nós temos que levar. Lógico, guardando as devidas proporções e adaptar, muitas vezes, a região que eles estão. Pedro, muito obrigado, queria agradecer mais essa oportunidade, o trabalho que você faz aqui é maravilhoso, e está levando informação, ajudando a levar informação para a população, e que continue nessa tarefa aí, né, ajudando, que nós temos uma luta muito grande pela frente. Olha, certamente a gente vai repetir esse programa por um motivo, porque a Câmara hoje ela está ponto facultativo, não está trabalhando, e normalmente tem a Rádio Escuta lá na Câmara, e o programa, todos os nossos programas é ouvido na Rádio Câmara. Então vai para a Rádio Câmara, vai para a Prefeitura também. Por conta de hoje a Câmara está fechada, então está aqui, está gravado, mas a gente vai repetir esse programa, nem que for num desses dias aí, colocar esse programa novamente, então, que é para que a Câmara, agora, a menos que seja outro ponto facultativo, aí não tem mais jeito. Tem que avisar a gente, né? Tá ótimo. Bom, e nós terminamos o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que quinta-feira, dia 30/11, às 14 horas, vai ter uma grande mobilização ali em frente à Câmara Municipal de São Paulo. Pretendo estar lá também. Tá? Então, vá todo mundo, vá o pessoal, e vamos interagir, vamos conhecer um ou outro aí, vamos pressionar, sim, vamos entender como vai ficar esse zoneamento aqui na cidade de São Paulo. Lembrando que esse programa tem um oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, e agora você fica aí com a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo, com o Cadu Rodrigues, que vai atualizar em tempo real, ok? E voltamos amanhã. Tchau!